Então, pessoal, boa tarde. É um prazer, em nome do Projeto Territórios do Petróleo, nós agradecemos a presença de todas e todos. Essa mesa redonda é resultado de um trabalho árduo do Núcleo de Vigília Cidadã aqui de Cabo Frio. Então, a gente quer parabenizar o trabalho dessa galera e dizer... a Arraial está aqui também, eu sei. Bom, essa integração é boa, né, do Núcleo de Vigília de Arraial com Cabo Frio. E dizer que é um prazer estar aqui nessa mesa. O pessoal de Cabo Frio eu conheço menos, mas é um prazer estar aqui e espero que os trabalhos sejam bons. Bom, o Projeto Territórios do Petróleo, Vigília Cidadã, royalties, né, da Bacia de Campos, ele é uma exigência do licenciamento ambiental federal conduzido pelo IBAMA, e executado pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, que fica em Campos dos Goitacazes. Esse projeto, para quem não conhece, né, que é um projeto de educação ambiental, ele está atuando em 10 municípios. Ele começa lá em São João da Barra, no norte, e vai até Arraial do Cabo. E aí pega os municípios dessa região, né, Quissamã, Carapebus, Campos, Casimiro de Abreu, Macaé, Rio das Ostras, Cabo Frio e Arraial. Esqueci algum? E atende também, esse projeto atende a licenciamentos da Petrobras, tá? Então, vou dar uma colinha aqui nas minhas fichas. É importante dizer que esse projeto ele tem um principal objetivo dele é diminuir, né, a desinformação sobre royalties e participações especiais, principalmente relacionadas à Bacia de Campos. Os núcleos de vigília cidadã, que a gente está falando, né, que já falamos de Cabo Frio, que organizou essa mesa, eles estão compostos até por 20 pessoas, que são representantes das comunidades, né? E acho que, a princípio, que a gente teria para falar mais sobre o projeto. A gente tem agora algumas pessoas para agradecer que estão aqui. Então, tem alguns projetos de educação ambiental que também estão aqui hoje, que é o Pescarte. Cadê o pessoal do Pescarte? Está aí. O pessoal do OBA, do Observação. O pessoal do REMA, que estava aqui na animação. E o pessoal do NEBC. O NEBC tem de 2 municípios, não é isso? Cabo Frio e Arraial está aqui também, né? Então, agradecer à escola que cedeu o espaço, né? A escola Ismar, Gomes de Azevedo, os alunos e corpo docente está aqui também. A diretora Graciete, diretor Jorge. Agradecer a dona Elícia, também, que está aqui do Sindicato Rural. Bem-vinda. E também, temos mais alguém para agradecer? Acho que, se eu esqueci de alguém, todo mundo depois me chama. Aí a Prolagos também. Agradecer a presença da Prolagos. Temos também, soube agora, que a representante da Petrobras também está aqui, né? Então, gente, agora falando sobre a nossa mesa... O tema escolhido para a nossa mesa aqui pelo Núcleo de Vigília Cidadã de Cabo Frio foi saneamento básico. Então, o nome dessa mesa, já que o nosso projeto trabalha com royalties, né, é saneamento básico, reflexões sobre royalties e administração pública na região. Então, hoje a gente vai ter aqui na nossa mesa um representante para falar de royalties, um representante da comunidade para falar de saneamento aqui, da realidade local, e um representante para falar de saneamento de uma forma geral, para a gente entender o contexto da legislação, enfim, o contexto maior onde a gente está inserido, né? Então, essa mesa, a gente vai ter, a princípio, 10 minutos para cada palestrante apresentar os primeiros pontos. Depois a gente abre para uma rodada de perguntas, daí perguntas orais. Quem quiser perguntar, tem 3 minutos para perguntar. Vão ser cedidos 3 minutos também para os palestrantes responderem. E se precisar de uma réplica, 1 minuto e meio para fazer mais alguma consideração. Quem não quiser fazer pergunta oral, a gente pode fazer pergunta escrita também. Então, Margarida, cadê Margarida? Ah lá, Margarida e Joana Angélica, ó, estão aqui com as mãos levantadas. Elas estão com papel e caneta, então, quem quiser fazer a pergunta escrita, pode fazer. A gente vai depois, mais para frente do debate, organizar elas em grupos de perguntas e faremos elas por afinidade de tema, porque aí a gente, né, ganha tempo
ao mesmo tempo, pode dar profundidade para as respostas, porque, às vezes, são questões muito próximas. Dito isso, então, eu só peço assim, que quem for fazer pergunta escrita, a partir do início da mesa, que a gente deve começar 10 para as 6, que entreguem até umas 6h30 para a gente dar tempo de recolher todas as perguntas e agrupar. Tá? Então, até 6h30, as perguntas escritas vão ser recebidas pela Margarida e pela Joana. E o pessoal aqui da mesa também, Miriam, o pessoal que está ali na recepção também pode receber. Então, sem mais delongas, vou chamar os nossos convidados. Pode fazer. Então, qualquer pessoa pode fazer uma pergunta oral após as 10. Os 3 palestrantes vão falar 10 minutos. Aí, assim que terminarem as 3 falas, a gente abre para as perguntas. 3 minutos para fazer a pergunta, 3 minutos para responder. Tá bom? Então, eu vou chamar aqui os nossos palestrantes. Primeiro, eu gostaria de convidar o Rafael Mota Nascimento. Ele tem mestrado, está fazendo mestrado em Engenharia Ambiental pelo Instituto Federal Fluminense. Ele é engenheiro de produção pela Faculdade Professor Miguel Ângelo da Silva. Bem-vindo. E ele atua em pesquisas sobre gestão de qualidade do ambiente e gerenciamento de resíduos sólidos e urbanos e infraestrutura sustentável. Ele é o nosso convidado para falar do royalty de uma maneira... do saneamento, né, de um contexto mais nacional. A gente gostaria de convidar também o Gustavo, Carlos Gustavo, Sarmé, né? Eu não sei, seu nome é muito difícil, Gustavo. O Gustavo, ele é formado em comunicação social, jornalismo pelo UFRJ, ele é mestre em sociologia política e doutor também em sociologia política pela UENF. Autor e organizador de 4 livros, experiência em projetos de popularização da ciência, e tem trabalhos publicados sobre royalties do petróleo, cultura política e interface entre política e religião também. Ele é pesquisador do nosso projeto, Territórios do Petróleo, Royalties e Vigília Cidadã na Bacia de Campos, vinculado à linha de pesquisa Controle Social. Né? Então, o Gustavo ele vai ser responsável por falar sobre royalties e participações especiais e vai fazer um link sobre gestão pública, né, a partir do tema do saneamento básico, saneamento ambiental, que é o tema da mesa. E também, agora, o representante de Cabo Frio, escolhido pelo Núcleo de Vigília Cidadã, é o professor Juarez Marques Lopes. Então, o Juarez ele é engenheiro civil sanitarista pela Fiocruz, né, o ENSP Fiocruz, e tem MBA em gerenciamento de projetos pela FGV. Então, eu espero que a gente tenha um bom debate. Começamos, então, podemos fazer pela ordem de chamada, é ótimo. Pela ordem, né, que compôs a mesa. Começar pelo Rafael, então, 10 minutos. Boa mesa para todos. Bom, boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer ao convite de poder falar um pouquinho de um assunto tão importante que é o saneamento e a gente poder trocar muitas informações. Eu acho que vai ser bem legal e engrandecedor para todo mundo. Bom, o que é o saneamento, né? A gente pensa no saneamento como algo que torna a nossa vida saudável, né? E por isso é uma questão tão importante. E a gente pensa em saneamento como saneamento básico, que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça, mas vai muito além disso. O saneamento em si, ele vai desde o saneamento visual, o barulho que a gente escuta no município, enfim, tudo que pode tornar a nossa vida mais ou menos sã, né? Menos saudável. E o saneamento básico, que a gente vai discutir aqui hoje, principalmente o esgoto, mas resíduos sólidos também, que nem o nome fala, é básico e por ser básico, a gente não devia ter tanto problema em 2008 quanto a gente tem hoje em dia, né? É uma situação urgente e que não devia estar no nível de preocupação que causa a população hoje em dia. Então, eu espero que a gente consiga debater bastante e
tanto eu tirar as dúvidas de vocês, quanto vocês colaborarem bastante para a conversa, que eu acho que vai ser muito, muito legal. E, bom, acho que minha fala vai passar por aqui mesmo. Eu acho que é isso. Dá licença. É só para... É porque a gente vai fazer as perguntas no final de todas as falas. Aí eu ia pedir para você esperar um pouquinho para a gente fazer, quando os 3 terminarem, a gente fazer as perguntas. Tá bom? Porque senão a gente não consegue né, organizar. Senão vem muitas perguntas, uma em cima da outra. O Rafael, então, terminou, vai falar mais um pouquinho depois com as perguntas. Seria isso? Então, passar a palavra para o Gustavo. Boa noite para todo mundo, né? Agradecer também aí a oportunidade de estar aqui com os nossos amigos gloriosos, valorosos amigos aqui debatedores. Alguns aqui me conhecem, né? Eu faço parte do Projeto Territórios e estou atualmente pesquisando essa questão dos royalties e participações especiais. E eu queria dizer que, nessa apresentação inicial, que eu tenho particularmente uma ligação assim, muito visceral com esse tema, não com o aspecto técnico, eventualmente complicado do tema, mas com esse assunto de royalties do petróleo e de controle social das receitas, porque, não sei se todos aqui sabem, mas alguns anos atrás não havia pagamento de royalties quando o petróleo é extraído no mar, né? Havia somente quando o petróleo é extraído em terra. E isso motivou uma luta comunitária, uma luta política, assim, plural, lá em Campos, que era um dos municípios que, na época, se destacava. E, com muita luta, se conseguiu fazer uma lei, aprovar uma lei no Congresso Nacional, beneficiando também esses municípios que têm a produção no mar. E, para o desgosto nosso, era o tempo de final da ditadura, de triste memória, né? É bom que a gente diga, nesse momento que nós estamos vivendo, a ditadura de triste memória, o último general da ditadura vetou o projeto. Então, abortou, acabou com aquela que era um sonho de que viriam recursos para a gente fazer, né? Essas coisas todas que o interesse público pede. E, curiosamente, a gente tinha uma liderança política lá na nossa cidade, que era um capacho da ditadura, que ele veio a público dizer que o presidente estava certo em ter vetado, porque a gente não tinha nada que ter royalties mesmo, porque era inconstitucional, mas que ele iria arrumar, junto ao presidente, um fundo de desenvolvimento regional, ou seja, o mesmo dinheiro que viria pela lei, que viria para ser administrado pelos gestores competentes, etc. e tal. Ele falou, não, eu vou conseguir um recurso lá e a gente vai fazer aqui um fundo de desenvolvimento regional. Obviamente, o que ele queria era um recurso que ele pudesse manipular, sem prestar contas a ninguém, e ele não conseguiu isso, porque logo depois também se fez uma negociação política mais hábil e se conseguiu, finalmente, aprovar uma lei que passou a beneficiar esses municípios todos, não só Campos e Macaé, na época, que eram os mais famosos, assim como tendo petróleo no litoral, mas esses mais para cá também, como Cabo Frio e Arraial foi depois, esses municípios de Casimiro de Abreu e Rio das Ostras, depois que emancipou e tal. Por que eu estou falando isso? Porque, na base desse tema, não do tema do saneamento, que também tem uma história de lutas, mas no tema dos royalties, existe uma luta popular, e que lá atrás, o que se tinha em mente era isso que a gente está perseguindo hoje, era a gente controlar, era a sociedade controlar a aplicação dos recursos. Não era vir um político e dar como se fosse um presente e resolver, eu vou fazer um esgoto aqui, eu vou fazer uma água ali. Não, era um recurso que viria, como vem, para o poder público local. E nós, quer dizer, eu não sou cidadão daqui, mas vocês que são cidadãos daqui de Cabo Frio, vocês são os donos desse recurso, e de Arraial também, quem tiver aqui dos outros municípios, vocês decidem o que fazer, né? Em tese. É claro que isso é uma briga de foice, não é simples, mas do ponto de vista de como deveria ser, é isso. Então, a gente tem na mão da gente
algo que foi sonhado lá atrás, que foi trabalhado lá atrás, que a gente muitas vezes não tem a memória, e que eu acho que é muito inspirador para o nosso momento presente. A gente tem que tomar as rédeas do processo, né, estudar, como a gente tem feito, os canais que existem de participação, de influência, na definição de orçamento, essas coisas todas que vocês todos estão, nós todos, né, estamos tentando aprender. E aqui nós temos hoje um tema que é muito forte para vocês, e para encerrar, eu diria, essa fase inicial, só que o saneamento básico, né, é uma das aplicações que a lei prevê, né, um dos destinos que os royalties devem ter, uma parte dos royalties, depois a gente pode falar um pouco mais no detalhe. Então, se vocês têm essa demanda aqui, né, como nosso colega aqui estava falando do Juarez, ele vai se apresentar ainda, mas ali nos bastidores, é preciso que a gente se mexa, né, é preciso que a gente busque soluções, não fique sentado dizendo, olha, não é possível resolver certos problemas. As soluções a gente tem que construir coletivamente. Muito obrigado. Obrigada, Gustavo. Agora a gente passa a palavra para o Juarez, também até 10 minutos. Então, gente. Alô, gente, boa noite. Então, eu sou Juarez Lopes, sou de Cabo Frio, nascido aqui. É um prazer aceitar o convite Territórios do Petróleo. É muito gratificante participar de temas assim, estar participando disso, porque isso é fundamental para a gente. Dizer para vocês que me sinto muito honrado de estar numa escola pública como essa. Eu entrei aos 6 anos numa escola pública e saí aos 18 anos de idade. Estudei 12 anos seguidos numa escola pública e só saí para fazer universidade. Então, me sinto, estou na minha praia aqui, tanto no tema, quanto no local, quanto com relação a vocês. Podem me chamar quantas vezes quiserem, que eu vou estar presente para trazer contribuição que tiver a meu alcance. A primeira contribuição eu vi aqui no livro de vocês, chamado Controle Social. O que eu tenho a ver com isso? Isso é um negócio interessante demais, gente. A gente pode ficar até amanhã aqui tentando revelar o que eu tenho a ver com controle social, o que eu tenho a ver com royalties do petróleo, o que eu tenho a ver com saneamento, o que eu tenho a ver com poluição, o que eu tenho a ver com alta de preços, o que eu tenho a ver com greve. A gente não tem a ver com nada, a gente se omite em tudo e a gente está recebendo grandes retornos por se omitir. E o saneamento é um problema sério. Estávamos conversando há pouco com uma amiga de Búzios, né? Como que você pode imaginar, conceber, morar numa cidade turística e não ter saneamento? Isso é inconcebível, isso é surreal. Isso é surreal, gente. Você morar em locais turísticos, com praias, recebem turistas e não ter saneamento em sua plenitude. E aí eu vou fazer... Quantos minutos eu tenho? É porque eu gosto de falar pra caramba. 10 minutos, mas como eles tiveram... Tá. Economizaram até uns 15, vai. Então, o histórico de saneamento da região nossa aqui é o seguinte. Até o início da década de 90, nós tínhamos uma empresa estatal que era a SEDAI, né? A gente sabe que a redemocratização foi no meados dos anos 80. A gente teve a Constituição, só contextualizando, teve a Constituição em 88, e todas essas discussões sobre municipalização, controle social, estão lá na Constituição, dita cidadã, né? E, logo depois, a gente teve a nossa lei orgânica municipal. O que isso tem a ver com o que a gente está falando? Em meados da década de 90, veio a discussão, né? A gente tem que lembrar que o início da década de 90 é o princípio das concessões, das terceirizações, né? Do socialismo, né? Da social-democracia. O mundo falava nisso, em terceirização. E a gente entrou também nisso, né? A nossa concessão é de 96. Né? Coincidentemente, a gente faz concessão quando a gente começa a ter a possibilidade de receber muitos royalties sobre a exploração do petróleo. Não sei se isso foi uma coincidência. Como eu não acredito em coincidência, acho que não.
De qualquer forma, a gente fez a concessão, todos conhecem essa concessão que a gente tem, e a gente passou, então, a ser regido por uma concessão privada, né, que é a Prolagos atual, né, é o atual modelo. É um modelo de tratamento em tempo seco. A gente, durante o debate, vou poder explicar o que é isso para vocês, o que é esse arranjo, o que é esse modelo, o que a engenharia tem a dizer de tempo seco. Sou engenheiro, não faço negociação. Em engenharia não existe negociação. Ou você faz como a engenharia diz, ou não é engenharia, é um arranjo. Então, hoje a gente tem a nossa concessão e o princípio de tratamento. Só fazendo um pequeno histórico. Só estou colando aqui. Vamos usar aqui para tentar explicar um pouco para vocês rapidinho. O que é o saneamento? O saneamento é um conjunto de obras, né, de engenharia que busca resolver aspectos de insalubridade, né? E aí a gente pode estar falando de estações de tratamento de esgoto, modelo de estações de tratamento, mas são um conjunto de obras formado por captação, rede de esgoto pela rua, captação, leva para algum lugar, esse lugar trata e retorna para algum outro lugar. Esse algum outro lugar chama-se corpo receptor. E aí que entra a encrenca do tratamento de esgoto. O tratamento de esgoto, ele tem que se dar do corpo receptor para trás. Eu não posso sair jogando esgoto em qualquer lugar. Bom, por que a gente deve fazer isso? Porque a gente não pode viver com praias recebendo cargas orgânicas, com lagoas recebendo cargas orgânicas, com ralos cheirando mal, né? Se você andar na cidade de Cabo Frio, os comerciantes tapam os ralos. Isso não existe, gente. Isso não existe. Eu não estou fazendo crítica especificamente a nenhum modelo, não. Estou dizendo que isso é irreal. Eu não posso ter um comerciante pagando imposto, jogando tampão em cima do ralo para não receber gases que são produzidos na rede de esgoto. Quando que faz isso? Né? Quando que a gente deve fazer isso? Só um minutinho, por favor. Quando que a gente deve fazer isso? Quando a gente não suportar mais o absurdo das coisas. Quem é que faz isso? Quem faz isso é o poder público municipal. Quem faz é o poder público municipal. Ele pode até, como no caso da concessão, conceder esse serviço para alguém. Isso é factível, é real, é possível, o mundo faz isso. E a gente aqui faz também. Quem que deve fazer isso? É o poder público municipal. E quanto custa, gente? Essa é uma discussão interessante, né? Porque se fala muito que é caro o saneamento, se fala que a gente não tem recurso, que a gente é isso, que a gente é aquilo. Conversa fiada. Só de royalties do petróleo, a cidade de Cabo Frio recebeu algo em torno de 10 bilhões de royalties. Gente, talvez não caiba nesse local que a gente está. Eu estou falando de muito dinheiro. A gente tem... Quando eu comecei a fazer saneamento, a brincar com essa história de saneamento, eu me formei em engenharia civil e depois fiz pós-graduação na Fiocruz. Naquele momento, se dizia que fazer saneamento era difícil, porque nós éramos um país pobre. A tecnologia era difícil. Tudo era difícil para fazer saneamento, tudo era difícil, né? Nós tínhamos uma densidade baixa, né? Os municípios tinham populações, eram municípios que tinham áreas territoriais gigantescas, com populações pequenas, densidade baixa, isso é densidade, população por quilômetro quadrado. Hoje a gente começa a ter municípios com densidades altas. Por exemplo, Iguaba, perto da gente aqui, teve um crescimento astronômico. Segundo eu li, e chegou a ter um crescimento populacional de 7% ao ano. Isso é o dobro da média nacional. Se a gente não faz saneamento, a gente tem uma contrapartida muito grave, como a gente teve na Lagoa de Araruama e outras situações. Bom, gente, é um pouco isso. Estou aqui para a gente conversar. E é um tema, ele é desafiante, ele, ao mesmo tempo, ele é
instigante e é necessário que se faça, porque é fundamental que a gente encontre os caminhos. Eu sou um defensor intransigente de que os royalties do petróleo zere a insalubridade ambiental para que depois ele seja gasto com outras coisas. Sou um defensor intransigente. Royalties do petróleo tem que zerar a insalubridade ambiental, em todo sentido, lixo, drenagem urbana, esgoto, poluição sonora, em todos os sentidos, para só depois a gente pensar em outras aplicações para ele. Terminei. Obrigado. Obrigada, Juarez.